vamos continuar a trabalhar o assunto contas. Agora, já fazendo aqui um monitoramento, como funciona a comparação entre o próprio balanço patrimonial e a conta contábil de forma resumida, que é o razonete, que é o que é feito no dia a dia. Na verdade, o que é feito mais, desculpem, para provas de concurso. Fechado? Isso que é feito mais. Então vejam, olha, nós sabemos que as contas, elas têm um título, que é o nome da conta, no modelo de razonete, tá? Eu tenho do lado esquerdo o débito, e eu vou fazendo vários débitos, que é o saldo devedor. O débito é chamado de aplicação de recursos. E eu tenho o crédito, que é o lado direito, para quem está olhando. E aí eu vou ter vários créditos, eu vou ter o saldo credor, que é a origem de recurso. Vejam que fazendo a comparação com o balanço, nós temos o quê? Que o ativo é igual a passivo mais PL. Tá certo? Então, o meu passivo com o meu PL são as origens de recursos que são aplicados no ativo. E a norma vem e diz, olha, toda vez que eu fizer um crédito é origem de recurso, toda vez que eu fizer um débito é uma aplicação de recurso. Você já tem que levar isso para a prova. Claro, lembrando que nós vamos começar a analisar as contas e vamos ver que, por exemplo, veja bem, toda vez que eu credito uma conta, eu tenho uma origem de recurso. Toda vez que eu debito uma conta, eu tenho aplicação de recurso. Fechado? Então é isso que faz. Na verdade, quando ele criou lá, nosso antepassado, ele criou no modelo de origem e aplicação, porque ele quer dizer, olha, se eu tinha 10, eu apliquei 10. Se eu tinha 20, para sempre dar o quê? O total de origens serem iguais ao total de aplicações. Ser igual, desculpa. E aí, isso faz com que o ativo seja igual ao passivo mais o PL. E nós vamos ter que o total de débitos é sempre igual ao total de créditos, para que a gente tenha um controle sobre o patrimônio. Fechado? Então não esquece. No modelo do razonete, toda vez que eu tenho um crédito, eu tenho uma origem de recurso. Toda vez que eu tenho um débito, eu tenho uma aplicação de recurso. O meu passivo, ele é uma origem de recurso, seja o meu passivo ou o meu PL. Importante destacar, presta atenção, neném, acorda, vem aqui comigo. Pessoal, olha, quando o meu saldo do passivo do PL aumenta, que os saldos eles vão aumentar e diminuir. Então, vamos já ver que esse aumento e diminuição, que nós chamamos de aumento e diminuição no dia a dia, ele vai chamar de débito e crédito. E aí o que é que acontece? A origem dos recursos, tá? Ela acontece quando o meu passivo PL aumenta. Eu fiz o empréstimo para comprar um carro. Opa, o saldo do empréstimo aumentou, é a origem de recurso. Agora vejam, quando eu pago o empréstimo, aí, meu amigo, o saldo do empréstimo, o saldo do passivo diminui. Isso não é mais a origem de recurso. Isso, na verdade, eu estou aplicando o recurso. Entenderam? Então, isso vai ser importante. Então, quando eu falo, presta atenção, quando eu falo que o passivo e o PL são a origem de recurso, é quando o saldo aumenta. Quando o saldo diminui, não. Quando eu falo aplicação de recurso no ativo, é quando o saldo aumenta. Eu vou até detalhar isso para você. Então, vejam, olha. Olhando para o balanço, aqui é origem de recurso quando o passivo aumenta e o PL aumenta. Beleza? É aplicação de recurso. Não estou olhando para débito e crédito. É aplicação de recurso quando o ativo aumenta. Por quê? Porque se diminuir, aí já é outra coisa. Fechado? E aí, claro, no caso das contas, não importa. Toda vez que eu tiver um crédito, seja uma conta do ativo ou do passivo do PL, é a origem. Toda vez que eu tiver um débito, seja em conta do ativo ou do passivo do PL, é uma aplicação. Pronto, esse é um ponto inicial que você
está aqui aprendendo. Avançando, natureza das contas. Então, a contabilidade, pessoal, ela tem, veja bem, tá? Opa. Ela tem duas naturezas das contas, tá? Só tem duas. Ou a conta é de natureza devedora, ou a conta é de natureza credora. Fechado? E aí, o que nós vamos ter, pessoal? Olha, eu só tenho 8 tipos de contas. Fechado? Ou ela é ativo, passivo, PL e suas contas retificadoras, que ficam 6 patrimoniais, ou é receita e despesa, ficam 8. Então, 4 vai ser devedora, 4 vai ser credora. E é só você ver o quê? Que for o contrário. Então, veja, olha. A conta de natureza devedora, a primeira, é ativo. Então, o que é que acontece? A retificadora do ativo é natureza credora. Tá? Fechado. O passivo e o PL é natureza credora, PL de patrimônio líquido. Então, a retificadora do passivo e a retificadora do PL é devedora. Beleza? A despesa é devedora. A receita é credora. Então, você sabendo uma, você sabe a outra. Porque eu sempre digo, olha, se eu sei que ativo, retificadora do passivo e retificadora do PL e despesa são devedora, aqui vai ficar retificadora do ativo, aqui vai ficar passivo e PL, e aqui se é despesa vai ficar receita. E aí saiba, olha, as contas ou elas vão ter débito ou elas vão ter crédito, conforme nós vimos aonde? Lá. Se você observar, conforme nós vimos no razonete. Então, toda vez que eu quiser aumentar ou diminuir o saldo de uma conta, é por meio de um débito ou de um crédito. É assim que se faz a diminuição ou aumento. Então, saiba, olha, e até lógico. Claro que vocês vão internalizando esse débito, porque, Felipe, o ativo são os bens e direitos, é a parte positiva do patrimônio. Como é que ela é devedora? Aí onde entra, né, a confusão na sua mente. Aí lembra, ele é devedora por quê? Porque convencionou-se que nós analisamos da pessoa, teoria personalista, em relação à empresa. Então, ali representam as pessoas que devem à empresa, por isso devedora. Entenderam? Pronto. Foi uma técnica, um método que foi criado e funciona, o que até hoje é usado na contabilidade. E aí você, não, mas eu quero do meu jeito. Aí não é assim não, neném. Você tem que entender que você tem que aprender a técnica como ela foi criada. Tranquilo? E aí, eu digo assim, com o passar do tempo até vocês vão melhorando cada vez mais o entendimento. Às vezes no início vocês vão memorizar um pouco mais, tá certo? Mas nós vamos explicar toda a teoria por trás disso e depois vai ligar o automático porque vocês não vão perder tempo. Mas o que eu quero dizer é que é um pouco lógico, olha. Independente se você está com essa dúvida se é devedora ou credora,
Mas, Felipe, eu sei quais são as contas devedoras, eu sei quais são as contas credoras. E ele faz débito ou crédito. Qual o lógico? Olha, se uma conta é devedora e eu posso debitar ou creditar ela, é lógico que quando eu quero aumentar o saldo, eu vou fazer o quê? Parabéns, debita. É lógico, se é devedora, quanto mais eu debito, mais aumenta o saldo. Quando eu credito, diminui o saldo. Já de natureza credora, quando eu aumento o saldo, eu credito, porque eu estou aumentando esse crédito. Quando eu debito, isso diminui o saldo. Então vejam, pessoal, olha, nas contas de natureza devedora, o débito, ele aumenta o saldo. Fechado? Tranquilo? E aqui, pessoal, vou ter que escrever tudo de novo, não vai ter problema não, tá dando um probleminha aqui, né? Então, ativo, só para a gente colocar. Deixa eu ver aqui se melhorou. Tá. Isso acontece, mas não me resolver. Calma aí. Deixa eu só voltar aqui. Só para mim. Tá certo? Deixa eu só ver o que foi que aconteceu. E aí a gente... Pronto. Agora vai funcionar normal, tá? Bora lá. Então, ativo. Retificadora do passivo. Aqui é retificadora do PL. E despesa. Aqui eu tenho retificadora do ativo. Eu tenho passivo. Eu tenho PL. E eu tenho receita. Aí lembrando, ou eu tenho débito ou eu tenho crédito. Na de natureza devedora, eu aumento com débito. Na de natureza credora, eu aumento com crédito. Na de natureza devedora, eu diminuo com o crédito. Na de natureza credora, eu diminuo com o débito. Fechado? Tranquilo? Show de bola. Beleza. E aí, só para a gente complementar, olha, não esquece que receita, por que receita é credora? Porque receita, ela aumenta o resultado. Quando o resultado for para o PL, então acaba que a receita aumenta o PL indiretamente. E como o PL é de natureza credora, aí a receita eu vou creditar. Tá? Despesa. A despesa, ela diminui o resultado. Que isso diminui o PL. Olha, se o PL, para diminuir o PL, eu tenho que debitar, então aqui eu vou debitar. Por que eu falo isso?
Olha, só para mostrar para você, tá? No caso do ativo, aí eu vou explicar cada um aqui para você entender. Olha, o que acontece? No caso do ativo, por que ele é natureza devedora? Porque no ativo estão as pessoas que devem à empresa. Então, por isso que ele é natureza devedora. Ele aumenta o saldo com o débito, diminui com o crédito, porque quanto mais o saldo aumenta, mais pessoas estão devendo a ele. Quanto mais o saldo diminui, é porque o que foi que aconteceu? Houve uma redução disso por meio de um crédito. A retificadora do ativo, pessoal, ela é uma conta que reduz o saldo da conta principal. Então, como a retificadora do ativo reduz o conta do ativo, ativos por ser natureza devedora, a retificadora fica do outro lado, tem natureza credora. Até porque, quando eu credito uma conta do ativo, o saldo dela diminui. É a lógica. Tá, passivo e PL. Estão no passivo e no PL as pessoas credoras da entidade. Por isso que elas têm natureza de crédito. Então, quando aumenta o saldo do passivo e do PL, aumentam por meio de um crédito, porque os créditos das pessoas em relação à empresa, terceiros ou sócios, elas estão aumentando. Claro que se esse saldo diminuir, eu vou debitar. E aí, por que a retificadora do passivo e a retificadora do PL são de natureza devedora? Porque como elas reduzem o saldo de uma conta principal que está de natureza credora, e essas contas elas diminuem por débito, elas vão ser de natureza devedora. Então, existe uma lógica. E a mesma lógica é levada para a receita e a despesa. Indo por meio do PL, até porque receita e despesa vão para o resultado e depois vão para o patrimônio líquido. Então, como a receita indiretamente aumenta o PL e o PL é natureza credora, então a receita aumenta com o crédito e, claro, diminui com o débito. Já a despesa, como indiretamente ela diminui o PL, ela vai aumentar o quê? Com o débito, olha aí, que é justamente o que diminui o PL, e aí ela vai aumentar o seu saldo com esse débito. Fechado? Claro, receita e despesa, se você quiser levar para o dia a dia, é só lembrar, a receita é coisa boa, aumenta por meio de um crédito, despesa é algo ruim, aumenta por meio de um débito. O que é que eu gosto de explicar a essência que eu acabei de explicar? Porque o aluno às vezes diz, Felipe, quando você quer, você explica de um jeito, e aí quando o outro é conveniente, você explica do outro. Não, eu tento simplificar o seu aprendizado. Eu entendo que o seu maior objetivo aqui é entender para acertar questões em prova. É isso, né? Depois, se você quiser, você vai fazer o curso de contabilidade para você aprender toda a ciência contábil. Claro que a gente busca sempre explicar a essência de como aconteceu da melhor forma para você entender a lógica e, a partir disso, com conhecimento, acertar também questões. Mas aqui o nosso maior objetivo é que você acerte o mais questões possíveis. Claro, entendendo se possível. Fechado? Então aqui nós já deixamos mais esse ponto. E aí, pessoal, eu trouxe um resumo para vocês, né? Lembrando que natureza das contas é algo que a gente vai ver muito, tá certo? Com você, tá bom? Então, aqui é apenas o início. Não se agonie, né? Está certa essa palavra. Não fique agoniado, melhor. Se, meu Deus, ainda não... Não, pessoal, calma. Nós vamos ter ainda durante as aulas de contas, durante as aulas de lançamentos, mais à frente. Então, você não vai pegar tudo agora. Mas, claro, já tento te colocar na cabeça que ativos são bens e direitos, que é a parte positiva do patrimônio. Você só confunde porque, Felipe, por que é natureza devedora? Deveria ser crédito. Tá? É porque você está acostumado com isso partindo de você. Mas como a teoria foi criada, ela entendeu que ali dentro daquela conta estão as pessoas que devem à empresa. Então, o ativo não quer dizer que é coisa ruim, é coisa boa. E lá estão as pessoas que devem à empresa. Então, por isso que quanto mais ela aumenta de saldo, mais débitos da contabilidade irão acontecer. Beleza? Olha aqui, pessoal. Então, vamos lá. Grupo de contas. Então, vocês observem, eu só coloquei aquilo, né? Fiz isso de forma resumida e trouxe aqui para você notar o seguinte. Olha, eu vou ter o meu ativo,
Tá certo? E aí eu tenho um grupo de contas, a natureza das contas e o saldo se aumenta ou diminui. Beleza? Então, um ativo, ele é uma conta de natureza devedora. Ele aumenta com o débito, o seu saldo, o saldo da conta aumenta com o débito e ele diminui com o crédito. Então, o que é que eu quero dizer para você? Se eu tiver lá minha conta caixa, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Se eu tiver aqui uma conta caixa, e aqui eu tenho um débito, aqui eu tenho um crédito, por exemplo, se eu vendi à vista, aí entrou dinheiro no caixa, então aumento com o débito. Se eu paguei uma conta, aí eu credito, ó. Diminuiu o saldo, eu creditei, porque eu paguei a conta. Aqui eu recebi, eu aumentei o saldo, eu debitei, e aí caixa ficou com um saldo de 20, quer dizer que a pessoa responsável pelo caixa deve à empresa R$20. A retificadora do ativo é o inverso, então ele aumenta com o crédito, diminui com o débito. Passivo e PL também são natureza credora, aumenta com o crédito, diminui com o débito. Retificadora do passivo e do PL são de natureza devedora. Então é importante a gente reiterar aqui, ó, quem são de natureza devedora, tá? Elas aumentam com o débito, diminui com o crédito. E a despesa de natureza devedora aumenta com o débito, diminui com o crédito. As outras são de natureza credora. Então são 4 de natureza devedora e 4 de natureza credora. Fechado. É isso aí, usar a teoria. Pronto. Aqui, pessoal, eu trouxe, né, algumas contas contábeis para a gente poder interpretar. Então, por exemplo, ó, conta contábil caixa. Qual a função dela? Registra o dinheiro em espécie da empresa. Lembra? Ó, eu tenho um elenco de contas, eu tenho a função da conta e eu tenho um funcionamento da conta. Claro, caixa é uma conta contábil. A função dela é ser um bem, é um ativo, registro de dinheiro em espécie da empresa. Então, quando há entrada de dinheiro, eu debito. Por quê? Porque eu aumento o saldo dessa conta. Tá? Quando houver saída de dinheiro, um pagamento, eu diminuo o saldo dessa conta, então eu credito. Beleza? Mas lembrando, eu debito, porque é como se eu tivesse, olha, e a gente vai fazer mais à frente exemplos desse. Tá certo? O que é que acontece? Olha, eu sou a empresa, você é o caixa. Beleza? Aí o que acontece? A empresa vendeu, tem R$100. Quando eu entrego para você, o que é que você é em relação a mim, débito e crédito? Ah, você deve à empresa. Então, por isso que eu debito. A conta caixa, que é um ativo, ela é debitada porque representa os débitos da pessoa que administra o caixa em relação à empresa. Entenderam? Aí, claro, Felipe, se eu pedir, me dá R$80, aí você me devolve, aí você tem um crédito em relação a mim. Só que esse crédito vai diminuir o débito que já tinha de 100, sobrando 100 menos 80, caso eu tivesse te dado 100, fica 20 devedor ainda do caixa em relação à empresa. Então, o débito e crédito da contabilidade é porque ele foi feito de maneira inversa, não olhando da empresa ou da pessoa para fora, mas da pessoa que ela se relaciona em relação à empresa. Fechado? Então, banco conta movimento. Registro de dinheiro depositado em instituições financeiras. Então, eu aumento o saldo por meio de um débito, quer dizer que a empresa tem mais dinheiro guardado no banco e a pessoa, a empresa banco,
deve mais a empresa, e por meio de saques e pagamentos, eu tenho ali o crédito. Mercadorias, registro e estoque de mercadorias da empresa. Então, quando eu compro mercadorias, eu aumento o saldo das mercadorias. Então, eu vou debitar porque aumenta o saldo devedor da pessoa que administra as mercadorias em relação à empresa. Já quando eu vender, eu vou diminuir o saldo das minhas mercadorias, então eu vou creditar. Clientes, registro as vendas realizadas a prazo. Então, quando eu vendo a prazo, o cliente está ali devendo à empresa. Então, eu vou debitar isso. Se o cliente paga a empresa, então vai ter um crédito ali do cliente em relação à empresa, eu diminuo o saldo dessa conta. Fornecedores, registra as compras realizadas a prazo. É isso que é feito, tá certo? Então, o que acontece? Quando a empresa compra a prazo, o que acontece? O fornecedor, ele vai ter um crédito em relação à empresa. Então, a empresa surge para ela uma dívida. Então, aqui aumenta o saldo. Então, vejam, ó, aqui agora já mudou. Até esse que são de natureza devedora, eu aumento o saldo com o débito e diminui com o crédito. Mas a partir daqui que são passivo e PL, eu já aumento o saldo com o crédito. Ah, agora a empresa pagou a obrigação. Opa! Se ela pagou, ela entregou o dinheiro para o fornecedor, então o fornecedor ela tem um débito em relação à empresa. Só que esse débito vai diminuir aquele saldo que ele tem de crédito. Então aqui diminui o saldo. Isso vale também para o capital social, que registra o investimento dos sócios na empresa. Então, quando os sócios fazem investimento na empresa, aumenta o seu saldo por meio de crédito. Quer dizer que os sócios têm um crédito em relação à empresa. Mas, quando a empresa ela é encerrada ou há saída de sócios, aí eu tenho que debitar porque diminui o saldo dessa conta. Fechado? Dessa conta. Vamos fazer um exemplo simples aqui para você. Olha, imagine que eu tenho o seguinte. Imagine que eu tenho uma conta caixa. Que a caixa é o quê? O caixa, vamos manter o João? Pronto, eu tenho aqui o João. O João é responsável pelo caixa. Tá certo? Aí vejam, eu tenho aqui o débito e eu tenho o crédito. Tranquilo? Eu vou ter aqui a empresa X. Vamos fazer em aumento e diminuição e nós vamos comparando aqui com o razonete. É só isso. O que acontece? Vamos supor que o caixa tinha um saldo inicial de R$1.000, tá? Então eu tinha aqui R$1.000. Aí vamos supor que a empresa vendeu a prazo, que era o saldo inicial. Ela recebeu R$200, ok? Ah, Felipe, então o que acontece? Quanto é o saldo que vai ficar agora? Olha, o saldo ficou 1.200. Tranquilo? Então o que foi que fez? A empresa recebeu o dinheiro, entregou na mão do João. Então o João, ele deve à empresa X. Tranquilo? Ele deve à empresa X. Fechado? Então, pessoal, como o João deve à empresa X, então quanto mais ela tem dinheiro, mais eu vou debitar, ficando com o saldo aqui de 1.200.
Agora vamos supor que a empresa fez um pagamento de 150. O que é que acontece? Olha, se a empresa fez um pagamento, então agora eu diminuí. Ficou 1.050. No modelo de débito e crédito, o que é que acontece? O João agora tem um crédito em relação à empresa, porque ele pegou o quê? Pegou o dinheiro para a empresa e a empresa pagou. Então ele vai creditar 150, de forma que o saldo fique 1.050. Então, claro que há uma lógica, mas você tem que, depois de entendida a lógica, você tem que ser mais objetivo. Pessoal, é só entender isso. Caixa é um bem, é um ativo. Para a contabilidade, ele tem natureza devedora. Então, lá no meu razonete, se ele aumentar o saldo, eu debito, se ele diminuir o saldo, eu acredito. Pronto. Eu tinha 1.000 de saldo, tá lá, devedor. Ah, eu recebi dinheiro, aumentou o saldo, eu debitei 200. Ah, eu paguei alguma coisa, diminuiu o saldo, eu acreditei 150, ficou o saldo de 1.050. Então, isso é objetividade. Claro, do ponto de vista da teoria, você deve entender, que aí fica a confusão. Ah, mas por que é saldo devedor? Mais uma vez, porque há uma pessoa que administra o caixa, ela deve à empresa. Então, quando a empresa entrega dinheiro para ela está guardando dinheiro, debita, aumentou a dívida, o débito da pessoa em relação à empresa. E caso essa pessoa devolva dinheiro para a empresa, porque a empresa tem que pagar algo, aí eu credito. Por quê? Porque diminuiu o saldo dessa conta. Fechado? Feito isso, vamos responder aqui duas questões. A respeito das contas de receitas e de despesas, assinale a opção correta. Vamos lá. Receitas representam o reconhecimento de um passivo com o aumento de obrigações a serem cumpridas para com os seus clientes. Olha, pessoal, nós vimos que receitas não aumentam o passivo. Na verdade, conforme nós estudamos, tá certo? O que é que acontece com as receitas? Elas, na verdade, diminuem o passivo. Ou seja, elas diminuem as obrigações. Tá bom? Letra A errada. Despesa representa a entrada de elementos no ativo, sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber. Pessoal, se eu tenho uma despesa que não foi paga, se eu tenho uma despesa que foi paga, eu tenho uma saída de elementos do ativo, porque eu tenho um pagamento e não um recebimento. Então, letra B é errada. As contas de receitas e despesas denominadas patrimoniais, não, são contas de resultado, nós já estudamos isso. Tá certo? São encerradas ao final do período de apuração. D. As contas de despesa são de natureza credora? Não. As contas de despesa são natureza devedora. Quem é credora é receita. Só isso. Aqui está o inverso, tá? Aqui está o inverso. Aqui é devedora. E aqui é credora. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E. As contas de receita e despesa são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, nós vimos, pois seus saldos são encerrados para apurar o resultado da entidade. Perfeito, gabarito, letra E. Mais uma. Em relação à natureza contábil das contas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a ou as alternativas corretas. Pessoal, ó, as contas do ativo, elas têm que natureza? Devedora. Ativo é devedor. Então, ela aumenta o seu saldo com o débito, diminui seu saldo com o crédito. Então, o que acontece? Olha, aumentam a débito e, consequentemente, diminui a crédito. Beleza, item certo. Ah, Felipe, mas como é que eu sei que esse débito e crédito é o da contabilidade? Olha, meu amigo, minha amiga, nós estamos estudando contabilidade, não é direito, não. Então, aqui ele vai falar sempre o débito e crédito da contabilidade. Claro que você tem que tomar cuidado. É porque às vezes ele fala débitos da entidade. Aí às vezes ele está querendo dizer dívidas da entidade. Mas regra, o débito e crédito vai ser o quê? Vai ser em relação aos lançamentos. Show de bola? Ok?
As contas do passivo e do PL são de natureza credora. Então aumentam a crédito e diminuem a débito. Fechado, item 2, certo. As contas de receita e despesa têm natureza devedora? Falso. Só despesa tem natureza devedora e diminui a crédito. A outra não. Então 1 e 2 estão corretos. Gabarito, letra B. E assim nós encerramos a nossa questão para você.